Quanto custa construir uma casa em 2026? Se você vai construir esse ano e está na dúvida se o seu orçamento vai ser suficiente para construir sua casa, esse vídeo aqui pode ser determinante no seu ano. Então fica comigo até o final, se inscreve no canal e bora lá entender valores de obra. Primeiro ponto que a gente precisa começar a entender para, de fato, bater em valores é a questão do tipo de padrão que a gente está falando dessa construção. A maioria das pessoas, elas têm dúvidas ou acabam mesmo se confundindo por falta de informação em relação a o que é um padrão normal, o que é um padrão médio, o que é um padrão alto. Então, portanto, primeiro a gente vai definir isso para você também entender se realmente o que você está pensando em construir, se ele está, então no caso, em algum desses padrões, porque muitas vezes você pode estar pensando em um padrão médio, na sua cabeça você está construindo um padrão médio, mas na verdade, na hora que a gente coloca isso no papel, ele é um padrão alto. Então vamos começar a explicar aqui primeiro em relação à parte de padrões. No padrão normal, nós precisamos então começar a entender a questão do layout. O layout, vocês vão entender, ele é muito importante em relação à definição do tipo de padrão que nós temos nessa construção. Então no layout de uma casa normal, tá? No padrão normal, nós temos ambientes pequenos e quando eu falo ambientes pequenos, eu estou falando de ambientes de 3x3, 3,5 por 3,5, 4 no máximo, ou seja, quartos ali com 12 metros quadrados ou algo nessa faixa de 9 a 12. E também nós temos o quê? Um layout onde não existe integração entre os ambientes. Então é uma casa totalmente com paredes, tá? Não tem essa questão, por exemplo, eu gostaria de ter um ambiente integrado entre minha sala de estar e a cozinha. Provavelmente isso não vai ter num padrão normal. Isso por quê? Porque toda vez que eu começo a integrar os ambientes e ter, no caso, essa questão de ambientes que trabalham de uma forma muito ampla, eu tenho uma estrutura. A estrutura dessa construção, ela precisa ser mais parruda, ela precisa suportar vãos maiores, essa laje ela precisa suportar um vão maior, essa viga ela precisa suportar uma carga maior. Então, com isso, a gente começa a encarecer a estrutura dessa casa. Então, o primeiro ponto da questão do padrão normal é a parte do layout. Depois disso, nós temos a questão de acabamentos. Então, na maioria das casas que nós temos um padrão normal, nós não trabalhamos, por exemplo, com reboco. A gente pode trabalhar, isso é uma dúvida muito comum, Jonathan, ouvi falar que eu consigo economizar se eu ao invés de trabalhar com reboco, ou seja, uma massa de cimento, né, um elemento cimentício ali, ao invés de trabalhar com reboco, se eu trabalhar com gesso direto no bloco, é mais barato. Sim, é mais barato, porém a gente tem que colocar que também o ponto de ser mais barato traz também as suas desvantagens. Então o gesso liso ele vai te trazer provavelmente uma produtividade maior, porque ele é mais rápido mesmo de ser executado, porém, em relação a acabamentos, é muito difícil eu ter um acabamento, o mesmo acabamento que eu tenho no reboco, praticamente é impossível eu ter em um gesso direto no bloco. Isso porque eu não consigo, muitas vezes, deixar isso totalmente plano. Na hora que o pessoal for fazer essa passagem do gesso na parede, mesmo o gesso taliscado, que a gente chama, a gente vai acabar tendo pontos de ondulação. Então esse é um ponto. E também a gente tem a questão de que, normalmente, o gesso, ele fissura e trinca mais, certo? Então a gente tem que já avaliar essa questão da parte de acabamento, reboco e gesso liso. Então no padrão normal, normalmente a gente vai trabalhar com gesso liso. Por que vocês veem tantos apartamentos, por exemplo, normalmente nesse padrão de Minha Casa Minha Vida, trabalhando com gesso liso? Exatamente, pois é um padrão normal, tá? Um padrão de saída, vamos dizer assim. Em relação à parte das esquadrias, então a gente está falando de uma obra que foi pensada para que todos os elementos que eu tenho de portas e janelas sejam tamanhos comerciais, que a gente fala. Então, qual que seria um padrão comercial? Uma porta, por exemplo, de 80 por 2,10, certo? Então, se eu tenho uma porta de alumínio, ela não vai ser uma porta de 1,20 por 2,50 de altura, talvez, porque é uma porta fora de padrão e provavelmente você precisaria comprar essa porta em uma empresa de esquadrias. Não, você vai comprar essa porta provavelmente em dessas grandes lojas que nós temos que trabalham com essas linhas de portas e janelas prontas. Então uma porta de 80 por 2,10, uma janela de 1,50 por 1,20 normalmente é um padrão. Então com isso você vai ter medidas comerciais para essa compra de portas. E sim, quando a gente trabalha com esse tipo de acabamento, esse tipo de porta, é muito mais barato. Além disso, por exemplo, aqui eu consigo já até dar um exemplo, aqui eu tenho uma porta que ela foi feita, aqui a gente está numa casa de padrão alto, e aqui eu tenho uma porta de cerca de 7 metros e 7 metros e 40 de extensão, por 2,20 de altura. Então aqui, vocês estão vendo esse perfil que eu tenho? Isso aqui são perfis de alumínio. Então com isso, essa linha dessa porta aqui é uma linha mais cara. Então normalmente quando eu trabalho no padrão
Normal, primeiro, eu não vou ter uma porta desse tamanho. A minha porta vai ser uma porta menor, de um tamanho muito menor, e uma porta de padrão comercial. E normalmente eu não vou ter esses acabamentos de alumínio. Normalmente nesse padrão nós temos o quê? Nós temos vidros que a gente fala que é do tipo blindex, é o vidro temperado. Eu não tenho esses acabamentos de alumínio, que sim, os acabamentos de alumínio, quando eu tenho uma porta de esquadria de alumínio, esse valor ele sobe, certo? Então normalmente a gente está falando aí, quando eu trabalho apenas com vidro temperado, algo na faixa ali de 60% a 70% do valor comparado a uma esquadria de alumínio. E outro ponto, mas não menos importante, é em relação, por exemplo, a forro. Hoje em dia, quando a gente está em um padrão médio-alto, é muito difícil a gente ver um acabamento de forro, por exemplo, um forro rebocado, certo? Hoje o que a gente tem é forro de gesso, um teto vinílico, algum outro tipo de acabamento. E aqui a gente consegue ver, por exemplo, esse escondeiro que a gente está vendo aqui. Então eu tenho uma laje, certo? Eu tenho uma laje e eu vou esconder a minha laje. Em um padrão normal, o que aconteceria? Provavelmente a gente rebocaria esse teto, certo? A gente rebocaria esse teto e com isso a gente faria um acabamento mais simples. Agora, quando eu vou para um outro tipo de padrão, que a gente vai falar já já, eu tenho então um forro. Então nesse caso aqui, nesse ambiente, eu tenho um teto vinílico, mas no todo o restante da casa a gente tem forro de gesso. Então com isso a gente define o primeiro padrão, que é o nosso padrão normal. Indo para o padrão médio, então vocês já entenderam os principais itens que a gente vai avaliar para a gente conseguir começar a diferenciar os padrões. Então agora, começando em relação à parte de ambientes, no padrão médio eu já tenho ambientes maiores, então eu já posso ter ambientes a partir de 4, 5 metros, isso começa o quê? Exigir um pouco mais da minha estrutura, mas a gente está pagando a mais por isso. Então quanto menores os ambientes, mais barato eu tenho esse custo, quanto maiores eu vou aumentando esse custo, certo? Então no padrão médio eu já tenho ambientes um pouco maiores em relação à parte de acabamento. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma parede rebocada, certo? Rebocada, e depois aqui a gente ainda falta entrar com parte de acabamento. Como aqui eu vou ter um painel de marcenaria, a gente só deixou aqui nessa fase de selador, a gente ainda não finalizou, mas aí toda a casa é feita em reboco. Toda a casa ela é rebocada, nada de gesso liso. Outro ponto que a gente já comentou seria a parte do forro. Então aqui nessa casa eu tenho o quê? Eu tenho um forro, certo? De gesso. Nenhum ponto mesmo de gesso direto na laje ou um reboco direto da laje. A gente não tem isso. Da parte das esquadrias, também eu começo a ter a possibilidade de ter esquadrias um pouco maiores e esquadrias que eu posso, até mesmo no padrão médio, posso ter uma variação entre algumas esquadrias de alumínio e algumas esquadrias, por exemplo, mais simples que a gente trabalha com vidro temperado. Então aqui a gente não tem, por exemplo, 100% de alumínio, mas a gente já tem portas de tamanhos diferentes. Então, por exemplo, essa porta aqui, a gente tem cerca de 2,50, né, de porta, então já é uma porta que ela vai entrar em um padrão maior, ela vai ter um custo maior e principalmente, mais uma vez, esse tipo de porta, a gente já não está falando mais de um modelo de porta que a gente consegue comprar em um tamanho comercial. Ou seja, você não vai em um grande centro de materiais para construção e vai conseguir comprar uma porta dessa. Você vai ter que contratar uma empresa de esquadrias especializada para que todas as esquadrias da sua casa sejam feitas sob medida, ok? Da mesma forma, em relação à parte das esquadrias, a gente tem, né, a questão dos vãos da porta. Aqui vocês podem ver que eu tenho um vão um pouco maior, então nas portas, até mesmo as portas internas, as portas de madeira, a gente pode trabalhar também no padrão médio com portas sob medida. Então, mais uma vez, outro tipo de empresa, então normalmente eu tenho uma empresa de esquadrias de alumínio que faz as portas num padrão fora de padrão, né, sob medida, e eu tenho portas de madeira também. Então, quando eu trabalho com uma porta de madeira um pouco maior, 1,90 m ou, né, na medida que eu precisar, essa porta vai ser fabricada exatamente para sua construção. Logo, ela vai ter um custo muito superior se comparado ao padrão, como eu disse, né, o padrão comercial que a gente tem no padrão baixo. Agora vamos entender o padrão alto. No alto padrão, o que a gente vai ter? Layout. Layout desse projeto, normalmente a gente vai ter ambientes muito integrados. E toda vez que eu tenho uma integração de ambientes, como eu disse no começo, quando eu expliquei na parte de padrão normal, a gente vai ter o quê? Um projeto que vai exigir muito mais da estrutura e com isso a estrutura vai ficar mais pesada. Estou mostrando para vocês onde nós estamos, ok? Aqui nós temos uma casa que está entre médio e alto padrão. Então olha o tamanho dos ambientes que eu tenho. Então eu tenho sala de jantar, certo? Tenho sala de jantar, eu tenho cozinha com sala de estar que a gente vai ter aqui, que a gente vai ter uma TV e tudo mais. E aí para isso, o que eu preciso fazer? Aqui eu tenho uma viga passando. E uma baita de uma viga, certo? Então aqui eu tenho concreto, escoramento, aço, mão de obra, tudo mais complicado, que exige muito mais tempo de execução para eu conseguir fazer. Da mesma forma que eu tenho uma viga aqui, eu tenho uma viga aqui.
Eu tenho uma porta que, como eu disse, de cerca de quase 8 metros de extensão, e com isso eu tenho que ter uma viga aqui em cima passando para eu conseguir deixar esse vão todo que eu tenho sem nenhuma sustentação estável, ok? Então, quando eu vou para o alto padrão, os ambientes começam a ser maiores, mais conectados, integrados, e isso, lógico, que vai ter o seu custo, certo? Totalmente diferente com tamanhos, um layout pequeno, onde eu não tenho essa exigência estrutural. Depois disso, indo na mesma linha que a gente fala sobre a questão da parte de acabamentos. Uma casa 100% rebocada, certo? 100% massa corrida a gente vai utilizar aqui, e depois uma pintura, uma boa pintura, ok? Depois, em relação à parte de forro, como eu disse, aqui a gente já consegue, a gente começa a abrir a possibilidade de outros tipos de acabamento, por exemplo, de forro. Então eu não vou ficar simplesmente um forro de gesso. Aqui eu tenho, por exemplo, um teto vinílico, que normalmente fica na faixa ali de 2 vezes o valor do forro de gesso, e poderia ser, a gente já fez várias outras casas aqui que a gente mostrou no canal com esse acabamento, um forro de madeira. Toda vez que eu vou para um forro de madeira, o que acontece? Eu tenho a possibilidade de gastar a mais, além do que eu gastaria no forro de gesso, 4 vezes a mais, 7 vezes a mais, 10 vezes a mais, dependendo do tipo de acabamento que você está utilizando no seu forro de madeira, esse custo pode chegar a R$1.000 o metro quadrado, e existe forro nesse padrão. Então aí a gente começa realmente a o quê? Não só pensar na parte de estrutura, mas questão de mais cara, a questão dos acabamentos. O que eu quis dizer para vocês aqui em relação a esses padrões, vocês podem ver que eu não bati forte em relação na parte de acabamentos, porque sim, a maioria das pessoas elas pensam que um padrão ele é só definido em relação ao tipo de acabamento. Ah, eu vou utilizar um porcelanato de 60 por 60 até R$50 o metro quadrado, então eu estou num padrão que está entre normal e médio, e com isso se define por conta dos acabamentos qual que é o padrão da casa. Não é bem assim. Como vocês viram, existem todos os outros elementos aqui que a gente falou e, por último e não menos importante, a questão da parte das esquadrias. Então, nesse projeto aqui, como eu já mostrei no começo da parte normal, nós temos esquadrias de alumínio, antes que eu esqueça, né? Nós temos esquadrias de alumínio 100% aqui, no caso, feitas sob medida. Então não tem nenhuma esquadria que a gente fez, por exemplo, aqui em vidro temperado. Todas elas são esquadrias de alumínio com um bom padrão e com isso elas vão ter um custo elevado. Então, mais uma vez, em relação à parte de acabamento, Jonathan, mas o acabamento não é importante? Os acabamentos são importantes sim, mas ele é apenas um dos 5 principais vilões que nós temos em relação ao custo da obra, que agora eu vou explicar para vocês cada um deles. 5 vilões, então, que você precisa se atentar para você conseguir, primeiro, encontrar qual que é o padrão que você realmente vai construir e realmente atacar os vilões certos para conseguir construir dentro do orçamento, ok? Então, no primeiro vilão a gente vai falar sobre mão de obra. A mão de obra normalmente representa cerca de 40% do custo, de 40% a 50% do custo da sua construção. Então, o primeiro ponto que você tem que definir muito bem é ter um bom contrato e um contrato que não deixe a pior coisa que pode acontecer na sua construção em relação à mão de obra, que é não ter um valor definido e um valor fixado da mão de obra. Esse é o nosso primeiro vilão. Vilão número 2 é a questão da estrutura. Lembra que eu falei para vocês em relação ao layout de projeto e tudo mais? Então essa questão da estrutura, ela está totalmente ligada ao layout do seu projeto arquitetônico. Quanto mais abertos os vãos, quanto mais balanços você tiver, por exemplo, até mesmo estéticos, mais caro esse projeto vai ficar. E quando a gente fala de estrutura, a gente está falando de algo na faixa de 20% do valor da obra, tá? Varia normalmente de 15% a 20%. Ou seja, é mais um item que você precisa realmente analisar o seu projeto arquitetônico, porque quem vai demandar, quem vai ditar como essa estrutura vai funcionar é o projeto arquitetônico. Item número 3, agora sim, nosso vilão número 3, os acabamentos. Os acabamentos, e aí a gente coloca dentro desse pacote parte de pisos porcelanatos, marmoraria, a questão até mesmo de iluminação, toda essa parte de acabamentos, normalmente a gente fica ali numa faixa de 15% do valor da obra. Então sim, se você conseguir reduzir a faixa dos acabamentos, o valor que você vai gastar em acabamentos, você consegue uma redução. Mas pensa comigo, a gente já falou aqui de mão de obra e de estrutura. Só esses dois são 60% do custo. Acabamentos, a gente está falando apenas de 15% do custo. Então vale muito mais a pena você destinar um tempo e uma energia para essa parte inicial que a gente falou. Acabamentos não é simplesmente o que vai determinar o que você vai gastar na sua construção. Vilão número 4, a gente vai falar sobre a parte de esquadrias. Lembra que a gente falou bastante sobre esquadrias por aqui? Quanto mais personalizada for essa esquadria, mais custo você vai ter nesse item. E esquadrias normalmente representam algo na faixa de 10% do valor total da sua construção. E último, e não menos importante, é a questão do seu terreno. Quanto mais complicado for seu terreno em relação a declive ou aclive, mais você tem que pensar mais uma vez. Lembra no primeiro que a gente falou, que é o projeto arquitetônico? O projeto
arquitetônico, como ele vai ser encaixado no seu terreno, pode ser determinante. Porque se você não souber realmente como aproveitar esse terreno de uma forma econômica, você pode gastar 10%, 15%, 20% do valor da sua construção em um terreno. Como isso aqui é algo muito variável, eu coloco ele por último nesses itens que vocês têm que colocar na mesa, mas ele é importantíssimo. Eu já vi terreno por aí que para fazer adequação foi gasto 150, 200 mil reais. Eu já fiz obras que a gente gastou isso. Então, por conta disso, você precisa realmente estudar muito bem como vai adequar o seu projeto arquitetônico em relação ao seu terreno. Coloque isso como uma prioridade também. E agora, vamos falar de custo. Valores médios de cada um desses padrões, então, que a gente conversou por aqui. Isso baseado no que, pessoal? Baseado em dados de obras executadas minhas, ok? Então, estou abrindo dados para vocês aqui do meu portfólio. Então, não é nada que a gente buscou, por exemplo, na internet ou algo nesse sentido. Eu gosto de trabalhar com os dados que eu mesmo tenho. Então, quando a gente vai para um padrão normal, hoje em dia, pessoal, a gente está falando de algo que sai da faixa dos 3 a 3,5 o metro quadrado, nesse modelo que a gente conversou por aqui. Quando a gente vai falar, então, da parte do padrão médio, a gente já começa ali a partir de uns 4, 4,5. Tá? Então a gente está falando de 4 a 4,5 e isso, lógico, que pode variar, mas ultimamente no padrão médio é difícil ficar fora disso. E no padrão alto, sem dúvida nenhuma, a gente parte de 5,5 metro quadrado, metro quadrado e dali para frente o céu é o limite. O padrão alto, ele tem muitas possibilidades e aí sim a gente começa a ter o quê? A gente começa a ter a questão dos acabamentos entrando muito forte, porque se for um padrão de luxo, por exemplo, é totalmente diferente eu ter um acabamento de piso onde eu gasto R$100 o metro quadrado e um padrão de luxo onde a pessoa comprou um mármore caríssimo que pagou R$2.000 o metro quadrado. Então, lógico que o céu é o limite. Mas dentro, se você quer entender um pouco mais sobre o que eu estou falando em relação ao tipo de construção, acompanhe mais as obras aqui no canal, veja os outros vídeos, porque isso é baseado nas obras que a gente faz por aqui. A partir de um padrão muito mais alto, como eu disse, o céu é o limite. Agora, se você quer entender mais como você pode, de fato, estimar algo mais próximo da realidade, eu tenho duas opções para você. Aqui embaixo na descrição eu tenho uma aula onde eu explico para você como estimar o custo da sua construção e essa aula, ela funciona como? Ela funciona para qualquer estado, qualquer momento que você está assistindo, porque ela trabalha com dados que são atualizados mensalmente, ok? Então com isso, você vai ter uma aula explicando todo o passo a passo para você definir o custo da sua construção dentro dessa aula. E a segunda opção, para quem já conhece, é toda a nossa metodologia, que é o método construção inteligente, onde eu explico como você pode construir dentro do orçamento e com segurança, desde a sua fase inicial, estimar custo de construção até a fase de execução. Então, os dois links estão aqui embaixo. Esse foi mais um vídeo do nosso canal, hoje falando sobre quanto custa para construir dentro do ano de 2026. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.